Boa noite aos irmãos, uma boa noite à igreja, boa noite também àqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu convido os irmãos, então, a abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Nós vamos meditar dos versos de 13 a 36. Amém? Todos acharam? Amém. Eu estarei lendo, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Assim está escrito: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, do qual eles falavam, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? 19. E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. 32. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. 34. Os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças. Tem mais um momento de oração. Oremos. Santíssimo e soberano Deus, nós te adoramos, te exaltamos, desfrutamos desse privilégio, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. Obrigado pela comunhão com o Senhor, pelo perdão dos pecados,
por meio do precioso sangue a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, de podermos desfrutar dessa rica porção da sua palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos ilumina por meio do seu Espírito Santo para que nós possamos compreender, ó Deus, guardar a sua palavra, colocar em prática e dividir com aqueles que o Senhor assim nos deu a oportunidade. Tu sabes, ó Deus, das minhas limitações e que sem Ti nada sou, me guia, me dirige por meio do Seu Espírito Santo, para que Teu nome seja engrandecido, glorificado, que o meu propósito aqui não seja de alegrar o coração dos irmãos, mas de engrandecer ao Senhor e ser fiel à Sua palavra, Deus. Nós oramos gratos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acredito que é uma passagem já bem familiarizada pelos irmãos, essa aqui dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Se eu fosse nomear a mensagem, eu nomearia lições no caminho de Emaús. E acredito que nós possamos aprender algumas lições aqui. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, nós notamos por parte desses 2 discípulos que o evangelista Lucas narra aqui um certo desespero da parte deles. Um certo desespero que assaltou a mente deles, a fé deles. Nós podemos pensar que inúmeros sentimentos tomaram conta daqueles discípulos, daqueles irmãos, após a crucificação de Cristo e ali naquele caminho. Desesperançosos, desapontados, eles apresentavam certa decepção, nós vemos isso no diálogo deles com Cristo, além, é claro, de uma tristeza, porque o próprio Jesus questionou a eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês conversam assim? E eu acredito que até um certo esfriamento espiritual encheu o coração daqueles discípulos por um dado momento. Nós podemos pensar que, para aqueles irmãos, para aqueles discípulos, aquela ocasião ali, até aquele momento, a crucificação de Jesus Cristo, irmãos, parecia ser uma terrível tragédia. Porque Jesus morreu, Ele disse que Ele ressuscitaria e até agora Ele não havia aparecido. E eles ali murmuravam, ou podiam até pensar, como pode aquele homem poderoso em palavras, diante do povo de Deus, diante do próprio Deus, ele foi brutalmente e cruelmente assassinado. Era o que eu acredito que passava pela cabeça daqueles 2 discípulos ali. E de certa maneira mostravam que eles estavam amedrontados por aquilo que poderia acontecer, ou de certa maneira eles criaram expectativas por coisas que ainda não tinham acontecido. Eles se sentiram, digo aos irmãos, meio que inseguros, porque Cristo, aquele que andou com eles, aquele o qual eles seguiam, morreu e ainda não tinha ressuscitado, ainda não tinha aparecido. Nós podemos dizer que eles estavam plenamente, irmãos, decepcionados. E a decepção, irmãos, é algo que pode acarretar e ocorrer nas nossas vidas. Tanto a mim quanto aos irmãos, todos nós estamos suscetíveis a isso. Quando nós criamos expectativas ou nós fazemos planos e esses planos não são concretizados, nós podemos dizer que as coisas não deram certas e, por um dado momento, não aconteceu conforme nós esperávamos, ou seja, nós criamos expectativas e não aconteceu. E eu penso que aconteceu isso com esses discípulos. Pensando na nossa vida secular, possa ser que às vezes nós sentamos com a nossa família, nós fazemos planos, nós criamos expectativas acerca de alguns projetos, porém quando eles não são concretizados, existe uma apatia, uma decepção da nossa parte. Quando nós pensamos na nossa vida cristã, não é diferente. Às vezes nós criamos expectativas também na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Cristo. Às vezes nós criamos expectativas com os nossos irmãos,
Às vezes nós criamos expectativas com a nossa igreja. E quando essas expectativas elas não são alcançadas, irmãos, nós nos decepcionamos, assim como aqueles 2 discípulos. É de praxe e nós sabemos que toda a nossa expectativa, irmãos, deve estar voltada em quem? No nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo. A nossa expectativa deve estar voltada para a sua palavra, para a sua promessa. E por um dado momento da caminhada daqueles 2 discípulos, naquela caminhada ali, eles olharam para outro lugar. As expectativas deles, eles já não conseguiam se recordar daquilo que Jesus havia ensinado, eles já não estavam esperançosos pela palavra de Cristo, por aquilo que Cristo havia prometido a eles. E eu gostaria então que nós voltássemos a nossa atenção essa noite sobre essa caminhada aqui, que esses 2 discípulos fizeram de Jerusalém até Emaús. E eu gostaria de linkar algumas lições que nós podemos aprender durante esse percurso, essa caminhada. E eu gostaria de dividir esse texto que nós lemos, do 13 ao 36, em 3 partes. A primeira parte, nós vamos estar pensando do verso de número 13 ao 24. E nós vamos pensar um pouco sobre a caminhada de 2 discípulos, 2 homens de Deus, na companhia de Jesus. Mas que em um dado momento eles caminhavam com Jesus, mas eles não enxergavam que eles estavam sendo acompanhados pelo próprio Cristo. A segunda parte da mensagem, ela vai se dar do versículo de número 25 até o 28, até o 27, onde nós vamos pensar um pouco sobre as palavras que Jesus direcionou àqueles 2 discípulos. E por fim, do 28 ao final, ao 36, nós vamos pensar um pouco sobre a mudança que as palavras que Jesus direcionou àqueles discípulos, como foi a mudança na vida deles. Então vamos, lá em Três Lagoas, nós estamos tentando aprender a meditar na palavra de Deus de uma maneira expositiva. Então nós vamos tentar assim essa noite também, pensando em cada versículo por vez. Amém? Então, iniciando versos de número 13 e 14. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome dessa aldeia era Emaús. Só para os irmãos terem uma ideia, essa de Jerusalém a Emaús, a distância era cerca de 11 quilômetros. Então nós podemos dizer que eles desfrutaram da oportunidade de caminhar 11 quilômetros, aqueles 2 e Jesus. Verso 14, iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Aqui nós podemos lembrar que, nós podemos pensar que eles presenciaram, de certa forma, a morte de Cristo, e eles começaram, a partir do Calvário, uma caminhada. E bem assim, na minha vida, na sua vida, a partir do momento que Jesus nos alcançou, a partir do momento que Ele abriu os nossos olhos, nos fez enxergar a Cristo crucificado, morrendo pelos nossos pecados, a partir dali, quando Ele gerou uma nova criatura em nós, nós passamos a ter uma caminhada com Jesus, semelhante a estes 2 homens. Podemos crer que eles estavam esperançosos acerca da ressurreição de Jesus Cristo, mas que ainda não havia aparecido-lhes. E, de certa maneira, os seus corações estavam incrédulos, onde eles se questionavam ali um ao outro. É mencionado que já, durante o diálogo, a conversa, que já há 3 dias Jesus havia morrido, não havia aparecido, e eles estavam meio que já desanimados, falando, não vai acontecer mais nada, vamos sair de Jerusalém, vamos para Emaús. E eu acredito que no verso 14, irmãos, quando o evangelista Lucas menciona que eles iam falando entre si sobre tudo o que havia acontecido ali, sobre a morte, sobre a crucificação de Jesus, eu acredito e imagino que eles deveriam estar questionando a própria fé, pensando em si, nós seguimos esse Jesus.
nós caminhamos com Ele, nós presenciamos a sua humilhação, nós presenciamos esse Jesus curando enfermos, ressuscitando morto, como no caso de Lázaro. Mas cadê Ele? Onde Ele está? Ele morreu e nos deixou só. Nós vemos que havia por parte daqueles 2 discípulos uma certa decepção, porque eles criaram uma grande expectativa acerca de Jesus. E de certa maneira essa decepção trouxe uma certa incredulidade por parte daqueles 2 discípulos, podendo até levar eles a duvidar da fé deles, de quem era Jesus. Jesus era aquele homem poderoso. Onde Ele está? Nos abandonou. Ele disse que ressuscitaria. Acredito que Ele, ao invés deles falarem da morte de Cristo com regozijo e alegria, eles falavam com decepção. Seguindo no verso 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Nós vemos que a partir do verso 15 entra um personagem em cena. E as coisas, nós vamos notar que elas vão começar a mudar a partir daqui. A partir do momento em que Jesus passa a caminhar, a acompanhar aqueles 2 discípulos. E Jesus os surpreende e passa a falar com aqueles 2 discípulos. Seguindo o verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Ou seja, é até contraditório, né? Pensando, como que eles caminhavam com Jesus, mas não sabiam que eram Jesus? Pense nas nossas vidas. Nós dizemos que caminhamos com Jesus, mas por algumas frustrações nas nossas vidas, às vezes nós não conseguimos enxergar que Jesus está na caminhada conosco. Nós, às vezes, não levamos em consideração que Ele jamais nos abandona e caminha conosco. Seguindo no verso 17. E Ele lhes disse, Jesus, se remetindo aos 2, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis tristes? O novo companheiro de caminhada, então, nós vemos que ele é intrometido, né? Ele se achega ali entre aqueles 2 discípulos. Que palavras essas que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão abatidos, tão tristes, tão desapontados? Qual é o motivo? Nós vamos ver que a partir daqui, com essa série de questionamentos, Jesus está examinando aqueles 2 discípulos, examinando os seus corações. Por que estão tristes? Eles já estavam desanimados, irmãos. E pensa, às vezes nós estamos na nossa caminhada cristã, passando pelas nossas lutas, vez ou outra a nossa fé é assaltada, ela é colocada à prova, e ainda vem um indivíduo e fica nos questionando. Irmão Márcio, por que o irmão está tão triste assim? Irmão Nilson, por que o irmão está tão desanimado, abatido? Eu falo assim, já basta a luta, ainda vem um intrometido para nos questionar, nos examinar. Mas aí eu vejo a graça e a misericórdia de Deus. Deus, quando necessário, irmãos, assim como aconteceu naquela estrada ali, a caminho de Emaús, Ele também envia os seus intrometidos nas nossas vidas. Naquele caso ali foi Jesus. Hoje Jesus, nós sabemos que Ele não vai descer e vai pegar na mão do irmão Renan e vai questionar, Renan, por que você está triste? Por que você está abatido? Por que você está desanimado? Por que está decepcionado? Ele trabalha hoje por meio de instrumentos humanos. Aí vão mandar aqueles irmãos que às vezes nós julgamos intrometidos. Às vezes o irmão Nilson está passando por uma dificuldade, por uma tristeza, a sua fé está sendo provada. Aí Deus levanta o irmão Renan. Irmão Nilson, por que o irmão está triste? E às vezes o irmão Nilson, num dado momento, fala assim, vem o intrometido do irmão Renan. E louvado seja Deus, quando Ele levanta esses intrometidos na nossa vida, assim como foi Jesus, ali no caso daqueles discípulos. E é necessário, irmãos, da nossa parte, maturidade, para identificar que às vezes Deus vai levantar um intrometido para nos levantar, assim como foi Jesus com aqueles 2 discípulos. Seguindo no verso 18. E respondendo Jesus questionou aos 2, meio que Jesus foi intrometido, como mencionei.
E um responde, cujo nome era Cleopas. Disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ou seja, chegou Jesus lá e eles meio que se escandalizaram: você é peregrino, você está só de passagem aqui, você não sabe o que aconteceu? Que prenderam Jesus, julgaram ele injustamente, o crucificaram, mataram. Coitadinho de Jesus. Você não sabe dessas informações? Como que pode você não ter essas informações? Seguindo 19, verso 19. E ele lhes perguntou. Jesus se direcionou mais uma vez àqueles 2 discípulos e perguntou a eles: quais? Que coisas são essas que sucederam em Jerusalém? E eles responderam a Jesus: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus questiona ele: quais? Quais discípulos? Quais coisas? Jesus questiona os discípulos: quais coisas aconteceram? O que se sucedeu? E eles disseram: aquele Jesus que foi. Eu acho interessante a colocação dessa palavra aqui, desse verbo, no verso 19. A gente vê que eles estavam tão desesperançosos, irmãos, que eles usaram um termo aqui, o evangelista foi cuidadoso em dizer foi. Quer dizer, eles perderam totalmente as esperanças em Cristo. Você não sabe o que aconteceu? Aquele homem profeta, aquele que foi homem profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, tanto diante de Deus quanto do povo, eles já não levavam em consideração Jesus como hoje. E quando a gente também nota que quando eles vão mencionar acerca de Jesus Nazareno, sendo um homem profeta, poderoso, a gente vê que realmente eles eram discípulos de Cristo. Eles tinham um certo grau de conhecimento de quem era Jesus. Seguindo no 20, eles continuam a dizer o que aconteceu. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Os sacerdotes pegaram esse Jesus, aquele homem que foi profeta e grande em palavras diante de Deus e diante do povo. Pegaram aquele Jesus, o condenaram, o mataram, o mandaram para uma cruz. Eu acho interessante que eles não entendiam como um plano de Deus soberanamente. E foi Deus quem entregou Jesus àqueles homens. Ele diz que aqueles homens, que a força estava sobre aqueles homens, que eles o prenderam, que eles o condenaram, que eles o crucificaram. Eles não enxergavam que as coisas que aconteceram ali era o cumprimento do plano de Deus, era Deus fazendo a sua soberana vontade. Seguindo no 21, aí eles vêm dizer a frustração deles. E nós esperávamos que fosse Ele, que Jesus, aquele que foi homem poderoso, profeta, poderoso em obras, em palavra, nós esperávamos que Ele fosse quem iria libertar Israel. Ou seja, eles criaram expectativas, como eu mencionei no início da mensagem. Eles criaram grandes expectativas, das quais, na visão deles, não haviam sido alcançadas. Ou seja, as coisas não aconteceram como eles esperavam. As coisas não aconteceram, irmãos, no tempo que para eles era necessário. Era como se eles estivessem dizendo a Jesus ali naquela caminhada: nós esperávamos passado, já não esperam mais. Que fosse Ele quem, por exemplo, iria nos libertar do jugo do Império Romano. Eles pensavam, naquele diálogo, naquela conversa: nós cremos nele, nós abandonamos a nossa vida, nós confiamos nele, nós seguimos ele, mas onde ele está? É já hoje o terceiro dia e nada dele aparecer,
versículos de 22 a 24. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Porém, a ele não viram. Eles continuavam contando o que havia acontecido. Aquele companheiro de caminhada. Olha, prenderam Jesus, os fariseus, os principais, a liderança religiosa, foram esses que condenaram a Jesus, foram eles que crucificaram a Jesus, Jesus morreu. Nós tínhamos grande esperança e expectativa de que seria Ele o nosso libertador, o nosso remidor, mas já fazem 3 dias e nada dele aparecer. Nada dele aparecer. Olha, é verdade também que algumas mulheres foram até o sepulcro dele, encontraram aquele sepulcro vazio. Elas até encontraram com 2 homens lá que deram a esperança para elas de que ele não estava morto, de que ele havia ressuscitado e de que ele vive. Outros, ouvindo o que essas irmãs falaram, não crendo nelas, foram lá averiguar. Foram lá confirmar para ver se a história que elas contavam era verídica. Mas eles não encontraram o corpo. Jesus não ressuscitou. Mesmo diante de todas essas verdades das mulheres, da visão dos anjos, daqueles 2 homens, explicando para elas, mesmo alguns apóstolos indo lá, verificando que o corpo não estava lá, mesmo diante de todas essas evidências, vamos dizer assim, eles ainda continuavam sem esperança. Eles continuavam decepcionados com Cristo. Eles continuavam desanimados e tristes. Olhando para eles, irmãos, eu digo que nós precisamos tomar cuidado com o tipo de expectativas que nós criamos com Jesus, com a nossa caminhada com Ele, para que vez ou outra nós não venhamos nos encontrar assim como eles se encontraram. Agora, num primeiro momento, eu acho curioso, até o verso 24, eu acho muito cuidadoso, paciente e longânimo da parte de Cristo. Ele fez algumas perguntas, ele não disse nada, ele apenas ouviu. Ele apenas ouviu aquilo que aqueles 2 discípulos disseram a ele. Nós podemos ver que num primeiro momento Jesus apenas ouviu o quê? A oração daqueles homens. Assim como ele ouviu aqueles homens, ele também está sempre em prontidão a ouvir as nossas decepções, as nossas tristezas, os nossos desapontamentos. Num primeiro momento, do 13 ao 24, nós vemos aqueles 2 discípulos falando para Jesus, abrindo os seus corações, contando as suas emoções, as suas decepções, as suas tristezas, as suas lamúrias, as suas queixas, e Jesus apenas ouviu. Jesus apenas ouviu, esteve atento para tudo aquilo que aqueles homens despejaram para Jesus. Partindo agora do verso 25 até o 27, nós vamos ver Jesus agindo. Não que ele não estava, mas nós vamos ver Jesus mais participativo e direcionando algumas palavras que mais tarde vieram a arder o coração daqueles 2 discípulos. Versículos 25 e 26. E ele lhes disse: ó nécios, vocês estão loucos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas? Tudo o que vocês disseram não era necessário, as Escrituras não diziam isso, os profetas já não haviam anunciado, para que ele pudesse entrar na sua glória.
ou seja, a cruz, toda aquela tortura, a morte, para Cristo era uma glória, não uma decepção. Nós vemos aqui Jesus passando a tomar direção daquela conversa, buscando encaminhar aqueles 2 discípulos, a atraí-los mais uma vez, para que eles olhassem para Jesus, para as suas promessas, para a sua palavra, para aquilo que ele havia ensinado. E nós vemos que a partir do verso 25, Jesus então passa a exortar aqueles 2 discípulos. E quando nós pensamos na palavra exortação, num primeiro momento, a gente acha assim, nossa, Deus levantou lá o irmão Márcio para falar com o irmão Nisso, para ele exortar, e vai dar uma bela de uma cajadada na cabeça dele. Mas o real significado da palavra exortação, irmãos, é levantar, é erguer. Esse é o objetivo de Jesus, quando ele se dirige ali e diz a ele, ó nécios. A correção aqui, a exortação é um sinal de amor de Cristo por parte daqueles 2 discípulos. A sua exortação ali era um propósito de Cristo para levantar aqueles 2 discípulos. O propósito de Cristo ali naquela caminhada era exortá-los, animá-los, dar novamente esperança a eles ali naquele caminho. Ânimo, alegria, força. E ele diz, vocês estão loucos? Vocês estão dizendo? Vocês pararam para pensar? Tudo isso que vocês me disseram, vocês são muito tardios, parece que vocês são lentos, não entenderam tudo aquilo que já havia sido ensinado. Os profetas já haviam falado de que Cristo, ele iria ser torturado, ele ia ser julgado injustamente, ele ia ser levado para uma cruz, mas que ele ressuscitaria. Era como se Jesus está dizendo, acordem, levantem, tenham ânimo. Os profetas já diziam isso. Seguindo no 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Irmãos, quando eu leio esse verso 17, eu fico maravilhado com o nosso Deus. Aqueles homens, eles haviam andado com Jesus. Aqueles homens receberam, já haviam recebido por parte de Jesus os seus ensinamentos. Aí eles se desanimam, criam uma série de expectativas na caminhada deles, ali no caminho de Emaús, na vida espiritual, na caminhada cristã. Eles criam uma série de expectativas, estão desanimados, despejam todas aquelas reclamações diante de Jesus. E Jesus, de uma maneira longânima e paciente, eu acredito que, irmãos, dependendo do estado em que estivermos, por isso a importância de sempre nos alimentarmos. Às vezes, nós conversamos com o irmão, nós tentamos ajudar o irmão vai até bem. Aí chega lá na frente, ele tropeça de novo. Aí, às vezes, o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso velho homem, como bem conversávamos com o irmão Márcio, que a gente tem que matar todo dia, diz assim, mas eu já ensinei esse irmão, já não falei para ele que se ele fosse por esse caminho aqui iria dar errado, mas Jesus nos dá o exemplo aqui. E começando por Moisés e por todos os profetas, irmãos, nós conhecemos os evangelhos. Quantas vezes nós lemos e aprendemos, lendo os evangelhos, quantas vezes nós percebemos Jesus ensinando os seus discípulos? Esses homens, eles já não sabiam o que iria acontecer, Jesus já não havia ensinado a eles, usando até as próprias escrituras, os salmos, os profetas. Jesus podia ter tacado na cara deles, não, eu já ensinei isso aí para vocês. Mas Jesus, longanimamente, pacientemente, pega as escrituras e mais uma vez vai lá e explica para aqueles 2 discípulos tudo aquilo que havia sido escrito e falado por meio das escrituras, pelos profetas, por Moisés, começando, dá a entender que a pré-escola Jesus teve que
ensinar novamente para aqueles homens. E pacientemente, assim Jesus fez. Ensinando a eles que tudo isso que vocês estão me contando era necessário que acontecesse. Convinha que acontecesse. Não desanimem, não se entristeçam. Passando para a nossa terceira parte e última, dos versos 28 a 36. No primeiro momento nós vemos 2 discípulos, de certa maneira, deixando para trás Jerusalém, o que aconteceu lá, caminhando para Emaús. Jesus vem ao encontro deles. Naquela caminhada eles rasgam o seu coração para Jesus. Eles expõem a Jesus as suas tristezas, as suas decepções. No segundo momento que nós pensamos agora, nós vemos Jesus, de uma maneira longânima, paciente, exortando aqueles 2 discípulos, mais uma vez ensinando por meio das Escrituras. E em terceiro e último lugar, nós vamos ver que, eu posso dizer assim, valeu a pena. Porque nós vamos ver que realmente aquilo que Jesus disse para aqueles homens, aquilo que Jesus, na verdade, relembrou, recordou, fez uma mudança na vida daqueles 2 discípulos. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Chegando então em Emaús, Jesus ameaçou em ir mais adiante deles. Eu acredito que aqui Jesus estava provando aqueles homens. Será que realmente eles entenderam que eles não conseguem caminhar sem mim? Versos 29, perdão. Qual foi a reação daqueles homens quando Jesus ameaçou de deixá-los caminharem sozinhos? E eles o constrangeram, dizendo: irmãos, eu acho lindo o que esses 2 discípulos disseram para Jesus. Essas 2 palavras: fica conosco. Fica conosco. Porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Nós vemos certa maturidade por parte desses 2 discípulos, e nós vemos que realmente eles abriram o coração para receber aquilo que Jesus recordou-lhes. Porque, mediante a exortação de Jesus, eles constrangeram aquele estranho, entre aspas, vamos entender, porque até então eles não haviam reconhecido que era Cristo que caminhava com eles. Eles constrangeram aquele estranho para que ficassem em sua casa. Quando eles dizem assim, fica conosco, era como se eles estivessem dizendo, sem o Senhor nós não conseguiremos caminhar. Isso nós devemos pensar todos os dias. Senhor, fica comigo, com a minha família, com a minha igreja. Sem o Senhor, nós não conseguiremos caminhar. Nós não teremos o alento assim como teve aqueles 2 discípulos. Nós não teremos esperança. Realmente nós vemos que a palavra que Cristo disse àqueles 2 discípulos trouxe uma mudança na vida deles. Porque nós vamos recordar que no início da caminhada era só reclamação, só lamúria, só desesperança, só abatimento, decepção. E já ao final eles diziam a Cristo, não nos deixe, não nos abandone, fica conosco. Ou seja, eles não desejavam perder a doce, maravilhosa e extraordinária companhia de Jesus. Eles não queriam perder a oportunidade de ouvir mais aquilo que Jesus tinha a ensinar-lhes. Será que nós temos agido assim, irmãos? Vez ou outra, é claro que nós nos decepcionamos porque nós criamos inúmeras expectativas. Mas assim como aqueles homens, será que nós realmente entendemos que sem Jesus nós não conseguiremos caminhar? E que é necessário que Ele fique conosco diariamente? É que é necessário que Jesus esteja presente na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho.
Será que assim como aqueles discípulos, nós desejamos realmente aproveitar cada oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Aqueles 2 discípulos, irmãos, eles queriam aquele homem por perto. E o evangelista Lucas diz que eles constrangeram. Ele falou assim, não vá, fique perto, fique conosco. Nós precisamos de ti, nós precisamos dos teus ensinos, do seu afago. Eu posso dizer, irmãos, que Jesus ele conseguiu o que ele queria. Quando ele ali, de intrometido, passou a acompanhar aqueles 2 discípulos. Sabe qual era o propósito de Jesus ali? Era atrair aqueles homens mais uma vez para si. Ele desejava, o propósito de Jesus ali, se intrometendo no discurso daqueles 2 irmãos ali, daqueles 2 discípulos, era que mais uma vez eles olhassem para ele, criassem as verdadeiras expectativas e esperanças. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Irmãos, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, a gente tem que tentar se colocar no lugar dos personagens. Eu fico tentando imaginar o que se passou na cabeça, no coração daqueles 2 discípulos, quando eles se sentaram à mesa, viu aquele homem partir o pão, agradecer ao Pai e entregar a eles. Eles foram comer, foram cear. Jesus tomou o pão, como eu mencionei, deu graças a Deus, partiu e entregou para aqueles 2 discípulos comer. Sabe o que, como diz às vezes sentamos, eu e o pastor, e a gente fica dizendo nas nossas loucuras. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Que quando eles presenciaram aquilo, eu acredito que o Espírito Santo deu um start no coração, na mente deles, e eles pensaram, eu já vi isso. Eu sei quem é aquele que tem o hábito de dar graças a Deus e partir o pão. Eu já vivi isso. Nós conhecemos quem é Ele. Ele é Jesus. Ele realmente ressuscitou. Nós estávamos desesperançosos, decepcionados, desanimados em vão. Ele está aqui na nossa frente. Ele caminhou conosco durante esses 11 quilômetros. Ele não nos abandonou. Ele continua caminhando conosco. 31, verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ou seja, o propósito de Jesus se intrometer ali foi alcançado. Eles enxergaram a Cristo novamente. A presença de Jesus trouxe mais uma vez para aqueles discípulos esperança, a alegria, vigor na caminhada, para que eles continuassem a caminhar. E os olhos deles foram abertos. E eles pensaram, realmente é Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele realmente venceu a morte. Ele disse que venceria, e ele realmente venceu. Ele ressuscitou. Eu penso que, por um momento, também bateu um certo arrependimento da parte deles, porque eles poderiam ter pensado também, nossa, ele caminhou todo esse tempo, nós não percebemos que ele estava ao nosso lado. Nós não notamos ele. Como nós poderíamos ter aproveitado mais aquela caminhada? E nós passamos tanto tempo reclamando, lamuriando, colocando diante dele as nossas decepções. E também o coração dele se acendeu ao momento que, nossa, ele ouviu todas as nossas reclamações. Pacientemente, ele só nos ouviu. Mas ele já havia nos ensinado. E mais uma vez, por meio das Escrituras, ele aqueceu o nosso coração. Ele nos trouxe esperança. Ele não, verdadeiramente, Jesus não nos decepcionou. Nós criamos as expectativas erradas. E assim que o reconheceram, Lucas menciona que Jesus
desapareceu, cumprindo assim o seu propósito ali naquela caminhada. Verso 32. E disseram um para o outro. A conversa já muda. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, irmãos, Jesus incendiou o coração daqueles dois discípulos. Mais uma vez. É diferente na minha e na sua vida? Jesus incendiou de tal maneira que eles passaram a sentir que o coração deles, ao passo que Jesus dizia cada palavra, estava ardendo. 33. E na mesma hora, mudança, irmãos, de vida, de propósito, de direção. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Mas eles tinham se desanimado, eles deixaram o que havia acontecido em Jerusalém para trás. Mas quando Jesus encheu o coração deles com a sua palavra, com a verdadeira esperança e alegria, eles falaram: esse não é o caminho. Não é até Emaús, nós precisamos voltar a Jerusalém. Na mesma hora, o que eu acho interessante é que diz assim no 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Eles não deixaram de amanhecer. Eles não esperaram. Eles pararam tudo o que eles estavam fazendo, interromperam aquela refeição. Irmãos, imagine você caminhar 11 quilômetros, você se assentar para fazer uma refeição. A alegria daqueles homens, o coração deles estava ardendo de tal maneira que eles esqueceram a fome, o cansaço e rumaram novamente para Jerusalém. E eles voltavam, pensemos, quando eles partiram de Jerusalém, estavam tristes, decepcionados, desanimados. Agora o caminho de volta é totalmente diferente. Eu acredito que na vinda poderia ter demorado um certo tempo. Eu acredito que quando eles saíram de Emaús para Jerusalém, eu acredito, irmãos, que eles fizeram aquele percurso em metade do tempo. Eles voltavam satisfeitos, animados, esperançosos. Eles estavam se regozijando. Tudo isso pela mudança provocada pelo Redentor, pelo Salvador. Eles foram e disseram: nós precisamos fortalecer também os nossos irmãos que ficaram em Jerusalém. Possa ser que eles também estejam desanimados, desesperançosos, decepcionados, mas Jesus vive. Vamos lá compartilhar essa notícia maravilhosa. Aquilo que Jesus fez na nossa vida, vamos dividir com os nossos irmãos. Vamos pensar num panorama geral aqui. Irmãos, aquela estrada a caminho de Emaús, nós vimos uma caminhada de início por parte daqueles dois discípulos desanimadora. De tristeza, de entrega. A gente vê isso nas palavras que eles disseram para Jesus. Você não sabe? Mataram, prenderam, o crucificaram. Já faz 3 dias e nada dele. Nada dele. E nós vimos Jesus indo de encontro àqueles 2 discípulos, decepcionados, ouvindo. Jesus só ouviu. Depois deles terem aberto o seu coração para Jesus, Jesus os exortou, os levantou por meio das Escrituras, da sua palavra. Nós vimos também discípulos sendo transformados pela ação de Jesus, pelas palavras ditas por Jesus. E essa mudança foi tremenda, irmãos, que aqueles homens, eles estavam desejosos da presença de Cristo. Não vá embora, fique conosco. Nós precisamos do Senhor. A mudança provocada por Cristo fez com que o coração daqueles homens entrasse em chamas e ardesse por aquele que jamais decepciona. Irmãos, nós nos decepcionamos porque nós criamos as expectativas erradas. Agora, onde nós podemos aplicar isso na nossa vida? E eu gostaria de fazer algumas perguntas para que nós refletíssemos. Você e eu, assim como aqueles 2 discípulos, irmãos, nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa caminhada. A nossa maior esperança e alegria é o retorno do nosso Redentor, do nosso Salvador. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas o nosso coração tem que ser esperançoso
todos os dias da sua vinda. Até o momento em que Jesus vier, nós estamos aqui peregrinando, caminhando. Agora eu pergunto, pensando naquilo que nós meditamos aqui, em que parte do caminho, pergunte-se a si mesmo, irmãos, em que parte do caminho hoje você se encontra? Pensando na caminhada daqueles discípulos. Você se encontra hoje, assim como se encontrava aqueles discípulos ali no início da caminhada? Você está decepcionado, desesperançoso, triste, desanimado? O que você perdeu que o fez chegar a essa conclusão? Faça como os discípulos fizeram. Nossas expectativas devem estar voltadas para Jesus. Ou será que... Não, irmão Adriano, já passei da caminhada dessa parte da decepção. Eu estou passando pela caminhada da exortação. Eu já abri o meu coração para o Senhor, coloquei diante dele as minhas decepções, as minhas tristezas, as minhas desilusões. Agora, nesse momento, ele está a me levantar, a me exortar. Ou será, irmãos, que o seu coração, você já passou pelo desabatimento, você já foi levantado por Cristo, e pergunto, seu coração está ardendo por Jesus hoje? Independente, eu gostaria de encerrar, que os irmãos pensem dessa maneira, independente, irmãos, de onde você esteja nesta caminhada cristã, na decepção, na exortação, ou Jesus está aquecendo o seu coração com as suas palavras, nós devemos ter uma convicção e uma certeza. Independente em que parte do caminho estamos, Jesus está conosco. Como ele esteve ali naquele caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, mesmo que às vezes você ou eu não reconheçamos, devido às nossas tristezas e decepções, ele está lá. Que Deus nos abençoe.